Oi, gente, boa noite. Vamos começar. Vocês estão me ouvindo? Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite. Boa noite, auxiliadora. Boa noite, Maria, Augusta. Tem mais alguém aqui? Não, né? Vamos lá, gente. Hoje, então, falando desse texto, que é um texto tão importante e que eu acho que ele estava mais para o final do nosso programa, mas acho que cabe bem nesse momento que a gente está falando, né? Na semana passada falamos das pulsões. Nós começamos falando das, de como que é o aparelho psíquico, né? Falando do eu, do id e do supereu, sendo o id a parte mais inconsciente da nossa mente, e entre o id e o mundo externo, a realidade, nós temos o eu, e o eu, ele fica, então, tentando conciliar as exigências da realidade, que a realidade nos faz exigências, né? O mundo externo nos faz exigências, e, ao mesmo tempo, o id nos faz exigências, que são as representações psíquicas das necessidades físicas. Só que o problema é que o id ele não tem contato com o mundo externo. Eu tenho para mim, posso não estar certo, mas dentro do pouco que eu sei, que o que complica é justamente isso. O id não tem contato com o mundo externo. Não tendo contato com o mundo externo, ele faz exigências que são surreais, não é? Ele simplesmente quer. E ele quer e acabou. Ele deseja, ele quer. E nesse querer do id, nesse desejar do id, o eu precisa satisfazê-lo. Porque um desejo do id insatisfeito gera angústia no eu. E a angústia é insuportável. Então, para não adoecer, o eu se submete ao id. Mas o eu ele tem um contato direto com o mundo externo, com a realidade. Então, tem limites o mundo externo. O ser humano tem um corpo, essa mente não está solta, não, tem a matéria. Tem limites para o eu. Esse corpo é limitado. Tem limites para esse querer. Tem limites para essa realização. Tem coisas que o eu vai desejar que é irrealizável. Então, o eu, uma das funções do eu que nós lemos lá nesse primeiro texto, não sei se vocês se lembram, vocês estão me ouvindo bem? Estão? Tá bom. Uma das funções do eu é fazer, sabe o quê? Fazer alterações no mundo. Pela memória, ele grava situações, então ele já sabe como que é o mundo externo. O mundo externo não precisa ficar se apresentando várias vezes a mesma coisa. Apresenta, ele grava pela memória como esse mundo externo funciona. E ele pode fazer alterações no mundo externo. Nós não fazemos alterações na vida, a evolução do homem no planeta, nós vemos ele fazendo alterações para mudar a realidade. Né? Nós poderíamos estar, se não fosse essa função do eu, morando nas cavernas e se escondendo de bicho até hoje. Mas olha quanta coisa a gente mudou no mundo externo. Quanta coisa não mudamos, não é? E então esse eu altera a realidade em benefício próprio. Tem um princípio que é muito importante a gente falar, até por causa do tema de hoje,
que vocês perguntaram certa vez, se alguém perguntou, se era função do id, mas é função do eu, que é a autopreservação. Por que que o eu sente-se obrigado a satisfazer o id e satisfazer a realidade? Porque ele precisa se autopreservar. A angústia de se sentir exigido, essa angústia pode aniquilá-lo. E para não ser aniquilado, o que é que ele faz? Ele se submete às exigências. E no desenvolvimento desse eu, ainda que é tão arcaico, tão precoce, que nasce com a gente, que vai ali sendo investido, as relações que mais influenciam este eu são as relações parentais. A relação com o pai e mãe. A mãe, e é sempre importante em psicanálise, eu não sei, se vocês quiserem, a gente se aprofunda nisso, tá? Mas é importante em psicanálise a gente entender principalmente a função paterna e a função materna. Não necessariamente a existência de um pai, a existência de uma mãe. Pode haver uma mãe que não faz sua função. Nós não temos o baby blues, nós não temos a depressão pós-parto, nós não temos tantas coisas desse tipo, de uma mãe que não dá conta. Alguém vai maternar. Da mesma forma, o que é ainda mais comum, é o pai que não faz o seu papel de pai. Essa mãe que é mãe solo, por exemplo, a fertilização, que hoje é possível, não é? Existem mães solos, né? Existe a possibilidade de um ser que é criado pela mãe e pela avó. Então, não tem função paterna? Tem. Sempre vai ter função materna e paterna, tá bom? Sempre no desenvolvimento do indivíduo. No desenvolvimento de qualquer indivíduo. Isso é claro para vocês como a luz do dia? É difícil? Vocês conseguem entender, saber explicar essa questão da função materna e paterna? A função materna, a princípio, e no texto que nós lemos para hoje, vocês conseguiram ler o texto sobre introdução ao narcisismo? Lá em determinada parte fala, eu acho que lá no parte 2, né? Fala de quando o bebê inverte libido na mãe. Não fala isso? Né? Que ele se enamora pela mãe, né? Essa é a função materna, ser objeto de amor, ser o primeiro objeto de amor, de desejo, porque é a figura que ama, é a figura que investe, e a gente vai falar daqui a pouco mais disso. E qual que é a função paterna nesse sentido? Psicanaliticamente, qual que é a função paterna? Restringir essa relação. Não deixar o id fazer o que quer com essa mãe. Essa é a função paterna. Colocar limite. Falar para essa criança, você não pode ser tudo o que você quer ser. Essa é a função paterna. Há quem diga, por exemplo, que o trabalho pode fazer a função paterna. Eu não posso ficar com a mãe porque a mãe vai trabalhar. Não tem pai, é só a mãe e ele. Mas quem que atrapalha a relação dele com essa mãe que ele queria só para ele? O trabalho. O trabalho tem uma função paterna. Vamos pensar aí na mãe solo, tá? Mas o pai, até esse pai, só de estar presente, sendo marido da mãe, ele já está ocupando uma função paterna. Ele está atrapalhando a relação. Se ele atrapalha a relação com a mãe, ele está fazendo a função do pai, atrapalhar.
Pensando aí na cabecinha do bebê. E como que esse pai é o que diz não, que limita. E aí, essa relação impacta o eu de uma forma tão forte, que parte deste eu se desenvolve com as características desse pai. Essa parte do eu que vai se desenvolver nós tínhamos o id, por causa do contato com a relação externa se desenvolveu o eu, e por causa da forte relação com o pai se desenvolve aqui do ladinho assim, ó, do eu. Se desenvolve o que nós chamamos de supereu. Então nós temos o id, o eu, e aqui que eu fiz aqui, ó, o supereu. Um pedacinho do eu que ficou muito impactado com o pai, com a função paterna, com quem disse não para ele, tá? Com quem o limitou, com quem o restringiu, com quem o ameaçou. E aí você pensa assim, Bruno, se existe uma variedade de formas, né? Porque você está falando de uma coisa muito geral, você não está falando de uma coisa específica da função paterna. E estou fazendo isso propositalmente. Por quê? Eu quero te dizer que existem várias formas de fazer essa função. Por que eu sei disso? Porque o supereu pode se apresentar de várias formas, e esse supereu seria uma imitação, uma miniatura desse pai. Eu observo o pai aqui fora e introjeto esse pai. O que é introjetar? Lembra que foi na semana passada que a gente falou dos mecanismos de defesa no começo da aula, não foi? Lembra que a gente falou da projeção? O que é a projeção? Eu pego parte de mim e jogo em você. E o que é a introjeção? Eu pego você e coloco para dentro de mim. Esse mecanismo de introjeção é o que a criança vai fazer com esse pai. Ele pega esse pai e põe para dentro dela. Hoje você é adulto, não é? Você não precisa de um pai falando para você o que você não pode fazer. Você tem um negócio que, no senso comum, nós chamamos de consciência. Você não tem consciência? Tem ou não? É essa consciência que você tem, ou deveria ter, essa consciência que você tem, é o supereu. É o que nós chamamos de supereu. E a consciência de cada um aqui é diferente. O supereu de cada um aqui é diferente. Para uns, é um supereu mais brando, que você consegue fazer concessões, você consegue se permitir algumas coisas. Tal coisa é errada, mas se eu fizer de tal jeito, não é errado. Então, tem um jeito de satisfazer esse desejo, entendeu? Você consegue argumentar com a sua própria consciência e ela deixar você ir. Mas tem consciência, tem supereu que te faz se sentir culpado por qualquer coisa. Você nem fez e você já se sente culpado, sabe isso? Nem foi você que fez, você está se sentindo culpado só de ter visto o outro fazer. Você se sente mal. Então, lá no trabalho, alguém rouba. Você fica sabendo, você se sente culpado porque você sabe você se sente altamente incomodado com aquele roubo, mas não foi você que roubou. Não foi culpa sua, mas é como se fosse você. O que é isso? É um supereu muito rígido. Um supereu que nos conta muito como foi a sua relação infantil com a função paterna. Um pai que castigava por tudo, um pai que nem ouvia o seu argumento e já castigava. Então, às vezes, você nem remonta essa parte da história infantil, mas o supereu já nos conta. Então, em análise, como o seu supereu a gente consegue entender como que seu pai era. E como que eu descubro isso? Por exemplo, quando o paciente projeta em mim
coisa que não sou eu. Percebe? Não sou eu, mas ele projeta em mim. Eu sei que ele está projetando, projeção é jogar em mim conteúdo que é dele, não é isso? E que conteúdo dele que ele está jogando em mim? Conteúdo do super-eu dele. Se ele joga em mim conteúdo do super-eu dele, ele está jogando em mim conteúdo que ele viu no próprio pai. Então ele está me colocando, achando que eu sou igual ao pai. Porque ele é fácil para ele achar que toda figura de autoridade é como o seu próprio super-eu. E ele me vê como... Aí que tá, né? Ele me vê como uma figura de autoridade. Por quê? Qual que é a minha... Que função de autoridade eu tenho enquanto psicanalista? Nenhuma. Mas ele me vê assim. Por isso que na análise é importante a neutralidade. Por que que eu preciso ser neutro? Eu tenho uma supervisora que ela fala, você precisa ser uma folha em branco. Por quê? Quanto menos o paciente souber da minha vida pessoal, melhor. Por quê? Porque aí eu até tenho um paciente que eu falo isso para ele, quanto menos ele quer saber da minha vida a todo custo. E eu falo, quanto menos você souber, melhor, porque aí eu sei que qualquer conclusão que você tira sobre mim tem a ver com você, e não comigo. Não com alguma informação que eu deixei escapar. Então, eu sei que qualquer coisa que ele reage a mim, eu tenho que perceber o quê? Ele está reagindo a mim. Mas ele está reagindo a quê a mim, se ele não sabe como eu sou? Entendeu? Ele não sabe como eu sou, então ele está reagindo àquilo que ele projetou em mim. Então, pelo que ele projeta em mim, eu sei como é o seu eu. Compliquei ou vocês estão comigo? Conseguem entender? Pelo que ele projeta em mim, porque projeção é conteúdo que é dele. Isso a gente chama de transferência. A gente vai estudar, talvez, no nosso último encontro, lá em novembro. Que é, que a gente chama em psicanálise de transferência. Tudo isso que eu falei. Que é, muitas vezes, função do analista ser brando para ele conseguindo ter um super-eu mais maleável. Entende? E todo esse desenvolvimento do id, eu e super-eu vai se dando a partir de investimentos libidinais. Aí, na semana passada, por isso, na semana passada, nós estudamos o texto seguinte, a segunda parte do texto. A primeira parte do texto, esboço de psicanálise, Freud nos explica o que é eu, id e super-eu. Na segunda parte do texto, ele vem nos explicar o que é pulsão de vida e o que é pulsão de morte, que foi o que estudamos semana passada. E voltamos lá para 1912, 14, aliás, para esse texto que ele vai nos explicar o que é narcisismo, que tem tudo a ver com essa pulsão de vida. A pulsão de vida que é sexual, Freud deu o nome de libido, não foi? O que é essa libido? Porque toda atividade na psicanálise é uma atividade erótica. É uma atividade, é uma pulsão de vida envolvida, porque eu tenho prazer em fazer algo. Então, aquilo é sexual, certo? Então, por exemplo, vamos deixar esses exemplos que eu ia dar para a semana que vem, que a gente vai estudar a terceira parte do estudo. Por quê? Essas atividades que nos dão prazer, elas têm a ver com investimento libidinal. Investimento de libido. O que é investir libido? Lembra que eu falei para vocês, na semana passada, vocês estão percebendo que eu estou bem devagarzinho, né? Eu estou falando devagar hoje, porque eu entendo que a gente está construindo um conhecimento que é simples,
mas a gente vai juntando tanta coisa que pode complicar no meio do caminho, por ser várias informações. E sempre eu estou retomando lá do comecinho com você, para você perceber como que uma coisa está ligada à outra, tá bom? Então, lembra que nós falamos que uma pulsão... Gente, me interrompem na hora que vocês quiserem, tá? Alguém está com o microfone ligado e está com bastante ruído. Gente, tem um monte de gente aqui. Eu tinha visto só a auxiliadora Maria Augusto e Matheus, mas eu andei para o ladinho, eu vi que a Maria Santos tá, a Dani tá, a Sofia tá. Então, sejam... Voltei! Oi, Dani, seja bem-vinda novamente. Que bom que você voltou. Então, veja, pessoal. Vocês estão comigo, então, né? A pulsão, lembrei que eu estava falando, a pulsão, ela tem pelo menos quatro características. Vocês se lembram que eu falei? Ímpeto, fonte, finalidade e objeto. Lembra disso? Que eu até dei o exemplo da sede. O que é o... Vamos pensar a sede como se a sede fosse uma pulsão. Ímpeto seria a quantidade de força. Então, as pulsões têm ímpetos diferentes. Às vezes, eu estou com uma pulsão, um impulso mais forte. Outros dias, menos fortes. O ímpeto muda. Há coisas, gente, que são inatas. Nasceu assim. Lembra que lá no comecinho da primeira parte do texto de esboço de psicanálise, Freud falou que o id tem muito de herança hereditária? Lembra disso? Nasceu assim, veio de fábrica. Veio de fábrica, então, por exemplo, a quantidade de impulso. Tem gente que nasce com mais libido. Tem bebê que vai nascer com mais agressividade. Eu acho que foi no outro grupo que a auxiliadora deu um exemplo, dizendo, eu tenho 2 filhos. Um tem mais ímpeto, ele é mais forte, ele é mais para fora. O outro é mais retraído. Não foi isso, auxiliadora, que você contou uma vez para a gente? Essa diferença, de que desde criança você percebia essa diferença? De um ia mais para a vida, era mais independente, que fala uma pulsão de vida maior, uma criatividade maior, constrói, cria para si mesmo. É o homem saindo das cavernas, descobrindo fogo, construindo uma casa para si, desenvolvendo agricultura, deixando de ser nômade, tudo isso, um ímpeto maior. Né? E o outro filho nasceu do mesmo ventre, teve uma criação de repente parecida, mas era dele ser mais retraído, uma pulsão de vida menor. Tem criança que vai nascer com uma pulsão de morte diferente da outra. O que é a pulsão de morte, né? A pulsão de morte, a definição que Freud nos dá nos textos é essa tendência a voltar para o estado inorgânico. Para voltar, eu tenho uma supervisora que, como ela é muito bioniana, Bion é um outro autor da psicanálise, um pouco mais difícil. Eu estou começando a descobrir Bion agora. Mas ela fala da pulsão de morte como o desejo do não desejo. Desejo de ser um ser não desejante. É a vida parada. Eu não sinto nada de ruim nem nada de bom. A vida sem emoção. Isso é pulsão de morte. Esse estado quieto. Aí ela fala que é algo bioniano do estado oceânico. Imagine quando você mergulha, você não tem aquela sensação de não estar ouvindo nada, você está totalmente solto no meio da água. Estado no meio, imagine-se no meio do oceano, mergulhado. É aquele silêncio, aquela escuridão. Isso lembra o que, vocês? O estado que nós nos encontrávamos no ventre. Pulsão de morte é o desejo de voltar para o estado do ventre, em que você estava inerte. Percebe?
Nessa pulsão de morte existe também uma certa quantidade de agressividade. Por que agressividade na pulsão de morte? Se a pulsão de morte é o estar parado e a agressividade nos parece algo forte, né? Porque eu preciso me agredir para ver se eu paro de desejar e paro de viver. Então, eu agrido para voltar para esse estado inorgânico. Eu destruo a vida. É o desejo de destruir a vida. Melanie Klein, que é uma autora que vem aí depois, ela apresenta seu artigo pela primeira vez em 1921, ela explora muito isso nos bebês, a pulsão de morte, a agressividade. Ela tem um colega que é o Winnicott, um outro autor da psicanálise, que ele gostava muito de Klein, mas ele discordava nesse ponto, porque Klein ela pegou esse ensino de Freud da pulsão de morte e ela passou a explorar isso muito nos bebês e começou a observar e descobriu muita coisa importante, né? O bebê que morde o seio, o bebê que ele tem uma voracidade, um desejo de tomar o leite, ele toma, 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 toma e até põe para fora. Você vê essas diferenças nos bebês, ela observa e ela percebe, então, ela fala, são diferenças pulsionais. O ímpeto dessas pulsões são diferentes, certo? Além da diferença no ímpeto, nós temos as diferenças da fonte. Qual fonte? A fonte fala da região do corpo. Lembra que nós estamos falando de uma mente que corresponde a esse sistema orgânico. A mente ela não está separada do corpo. Ela tem representações somáticas, representações do soma, do corpo, da matéria. Gente, não tem coisa pior para um professor do que não ser interrompido. Porque parece que está todo mundo viajando, ninguém está entendendo nada e a gente está falando sozinho. Vocês precisam me interromper em algum momento, com algum comentário ou uma pergunta. E eu não interrompo achando que eu estou sempre sendo inconveniente. De jeito nenhum. Isso é um grupo de estudo, não é um monólogo para eu falar sozinho. Pode me interromper, pelo amor de Deus. É angustiante não ser interrompido. Ninguém vai falar nada mesmo? Deixa eu então, já que parou, né? Quando você ficou falando aí, eu fiquei pensando no adulto, eu acho que eu estou fora da caixinha, mas eu fiquei pensando nesse estado aí de morte, no adulto, às vezes na criança mesmo, em depressão. Seria isso? Essa questão aí da desejo de voltar para o útero, ficar inerte, não lutar pela vida, seria a mesma questão da depressão? Poderia fazer uma comparação com a depressão? O estado melancólico. A gente vai estudar, eu ia estudar esse texto com vocês na semana que vem, mas eu vou continuar caminhando com vocês no esboço de psicanálise na semana que vem, e quando a gente terminar o esboço, a gente vai estudar um texto que chama Luto e Melancolia, que Freud vai explicar qual é a diferença de um luto normal, o que é luto para a psicanálise, o luto normal, que é saudável, que faz parte, que a gente passe, e o que é a melancolia. O que acontece nessa mente de diferente para virar luto e para virar melancolia? Tem a ver com o que nós estamos falando hoje e você está no caminho certo. Nós podemos pensar por aí a melancolia. O estado depressivo, como esse estado, né? Paciente depressivo, ele vem para análise e ele não fala, ele só fica em silêncio. Pulsão de morte.
E aquilo que ele faz na sessão comigo é é um recorte da vida dele. Não é aquele silêncio que é gostoso da psicanálise, que é o silêncio reflexivo, que vai cair num monte de ficha. O silêncio depressivo, a pessoa está numa pulsão de morte, sendo levada nessa pulsão de morte tão grande que ela se encontra em um estado de vazio. Aí o silêncio emerge coisas, né? Aí o que que emerge? Emerge culpa e aquilo que nós lemos no texto da semana passada, que é a agressividade voltada para si, que é a autodestruição, desejo de se destruir. Eu não sei se ilustra, sabe, Bruno, mas eu fiquei pensando aqui, revivendo algumas coisas. Meu filho, ele teve depressão infantil, com 7, 8 anos, nessa fase. Tinha perdido um tio pelo câncer, um tio de quem ele tinha muita afinidade, e uns anos depois, o pai teve câncer. E ele viveu o luto antes do pai falecer, porque era assim, a chance do pai, de sobrevivência do pai era muito pouca. Eles eram muito pequenos, então, para mim, eu não sabia como explicar, nós fomos para a praia, e eu expliquei para eles assim, eu juntei um pouquinho de areia e falei, olha, tá vendo esse montinho de areia aqui? A possibilidade, a chance de seu pai conseguir sobreviver. O resto da areia que vocês estão vendo é a possibilidade de morte. Eu não sabia, porque eu precisava de falar para ele. Não tinha. O médico, né, era um câncer raríssimo no fígado. E aí, nessa época, ele já estava deprimido já. E aí, o que aconteceu? Assim, ele entrou, né? Entrou em análise, em acompanhamento, tudo mais. Só que, aonde que ele se encontrou? Aí eu fui tentando, né? Capoeira, esporte. Ele gostava, ele é muito ruim de bola, ele não dava certo no esporte. Ele se encontrou na natação. Ele chegou a disputar campeonato mineiro, sabe? Sim, ele se saiu muito bem na natação. Quando você falou nessa questão do mergulho, né, ele tinha 9 anos. Foi muito interessante, assim, de pensar que ele conseguiu, né, e hoje está bem, graças a Deus, é da área do esporte, tá? Trabalha num clube que aqui, Minas Tênis Clube, é uma pessoa que conseguiu, né, sair da volta. Interessante ele se sair do estado depressivo através da natação, né? Porque foi Não, na praia que ele recebeu uma das piores notícias da vida dele, que parece que a ficha caiu ali, né, na praia. foi. Mas ele foi acompanhado também, sabe? Ele foi acompanhado, fez terapia por muito tempo. Muito E tempo. as coisas foram fazendo sentido, né? Sim, sim. Guarda esse relato e essas suas reflexões sobre essa história para quando a gente for estudar luto e melancolia. Eu acho que muita coisa vai fazer sentido no texto e nas nossas discussões aqui do texto. Tá bom? E aí, gente, então a pulsão tem então o ímpeto, a fonte e também tem a finalidade. O que é que ela vai fazer para reduzir a tensão? Lembra o que é tensão no psiquismo? Tudo isso que eu estou lembrando a vocês do que a gente está estudando tem a ver com a compreensão do texto. E você percebe como esses elementos estão presentes nesse texto, né? O que é a tensão? O eu se sente tenso à medida que exigências vão sendo feitas para ele e ele não corresponde.
que é a tensão? É o quanto esse desejo não é atendido. O que é que vai reduzir essa tensão? Isso é a finalidade da pulsão. Então, ele precisa se satisfazer através de quê? Quando eu dou o exemplo, já eu dou o exemplo, e aí, finalmente, o objeto. Nós temos ímpetos diferentes, fontes diferentes, que é a região do corpo, a finalidade e o objeto. O objeto é a coisa, seja uma pessoa ou seja uma coisa mesmo, pela qual a tensão é reduzida. Então, quando eu dou o exemplo da sede, o ímpeto, quanto de sede eu tenho? Quão forte é essa sede? Quão insuportável? Acho que essa palavra é uma palavra-chave aqui para nós, pensando no eu. Quão insuportável é essa sede? Pensando o quanto é insuportável, por quanto tempo eu aguento mais essa sede? Não aguento mais tanta sede que eu estou sentindo. Qual que é a fonte? O ímpeto é o quanto eu estou sentindo. Eu preciso interromper a nossa aula aqui, porque eu não aguento mais falar de tanta sede que eu estou. Qual que é a fonte? É a garganta que está seca. Uma secura na boca. A fonte, a região do corpo. E a finalidade? É beber água. É matar a sede. Eu mato a sede. Matar a sede é reduzir a tensão. Porque daqui a pouco eu até me desconcentro do que eu estou falando aqui, tamanha sede. E o objeto é o copo de água. O copo de água, então, é o objeto dessa sede. A sede é a pulsão. Eu estou dando um exemplo da sede como pulsão. Beber água é a finalidade. A sede é a tensão, é o ímpeto. Quanto eu estou com sede, é o ímpeto. A fonte é a garganta. Finalidade de beber essa água. Objeto é esse copo de água que eu estou segurando. Entendeu? Ímpeto, fonte, finalidade e objeto. Vamos para o texto. Com tudo isso esclarecido, recordado, vamos para o texto de hoje. Freud, então, ele investiga o narcisismo. E aí ele dá uma série de explicações no texto que eu acho que não são relevantes para o nosso encontro de hoje. Uma série de explicações do quê? Do como que ele chegou nisso, por que vias que são melhores a gente conseguir entender o narcisismo, da onde apareceu a desconfiança de que existia narcisismo, quais são os meios para entender melhor. Ele para muitas vezes para explicar isso para a gente, né? Mas o que importa é que ele entendia o narcisismo como uma espécie de perversão. Aí ele fala bastante aí no texto da homossexualidade, não fala? E Freud, ele não entende, presta atenção, ele entende, às vezes, homossexualidade como perversão, mas perversão para Freud não é o que é perversão hoje, ok? Perversão, nesse momento que Freud escreve, é uma coisa. Só a mudança da forma de se satisfazer. Agora, a perversão hoje é outra coisa. Tá? Quando a gente fala de perversão em psicanálise hoje, a gente está falando de uma outra coisa que não tem nada a ver com a perversão freudiana. E a homossexualidade, para Freud, a homossexualidade não é um problema, nunca foi um problema no sentido, até porque Freud não era religioso, e Freud não entendia a homossexualidade como um tipo de perversão. Ele chama a homossexualidade de inversão, por causa do Édipo, um Édipo invertido. Mas não significa que isso é um problema, isso é uma doença para Freud.
é só uma forma diferente de desenvolvimento. Houve uma diferenciação na escolha do objeto. Vocês entenderam isso no texto? Ele explica isso em uma parte do texto. Houve uma diferença na escolha do objeto, certo? E aí, eu falei da homossexualidade, porque a homossexualidade está ligada ao narcisismo. E o que é o narcisismo? Logo no segundo parágrafo, ele nos conta que narcisismo não é uma forma de perversão, como se imaginava antes desse estudo dele. A pessoa narcisista, ela não é perversa. Então, ele vai explicar o narcisismo. Ele fala, o narcisismo, ele se explica, a gente consegue percebê-lo melhor nas doenças psicóticas, como a esquizofrenia. O autismo, a gente observa o narcisismo melhor. Mas, ao longo do estudo, Freud conclui que o narcisismo não pertence a esses tipos de doença. Há patologias. O narcisismo faz parte do desenvolvimento humano. E aí ele vai nos explicar o que é, por exemplo, o narcisismo primário. Certo? Então, Freud parte dessas explicações. Aí, logo no terceiro parágrafo, acho que o começo desse texto é a parte mais importante para a gente entender ele todo, né? Você vê que a gente agora está vendo textos que são mais fáceis, não são? Os textos que nós estamos vendo agora. Esse texto do narcisismo não é muito difícil, ele só é um pouco longo. O que ele explica? Duas características do esquizofrênico. O embotamento, que hoje a psiquiatria chama de embotamento, que é o quê? Ele não tem nenhuma atração pelo mundo externo, ele se volta só para si. Um desinteresse pelo mundo externo. O autista tem um desinteresse, dependendo aí do grau de autismo, um desinteresse completo pelo mundo externo. O autista, ele não brinca com você, não é? Ele se fecha no mundo dele, porque um desinteresse pelo mundo externo. Por isso que chamavam autismo antes de esquizofrenia infantil. Por causa desse desinteresse pelo mundo externo, típico do autista. E além desse desinteresse pelo mundo externo, a esquizofrenia tem uma característica que a gente não encontra só nos esquizofrênicos, mas em pessoas que têm pelo menos um pezinho na psicose, que é o quê? A megalomania. O que é a megalomania? É uma alta concepção de si mesmo, essa mania de grandeza. Vamos pensar no esquizofrênico. Freud usa a esquizofrenia para explicar muitas coisas. Por quê? Porque a esquizofrenia ela tem uma espécie de uma hipérbole das características psíquicas. É um exagero das coisas. Aí nós encontramos as mesmas coisas que encontramos nos esquizofrênicos, encontramos muitas vezes em nós, só que num grau menor. E, principalmente, nós encontramos características esquizofrênicas em quem, gente? Nos bebês. Por isso que Melanie Klein conclui que os bebês, ela chama chama de posição, não de fase. A posição em que o bebê se encontra, pelo menos nos 6 primeiros meses de vida, principalmente nos 3 primeiros meses de vida, de uma posição esquizoparanoide. Nós encontramos, por isso que, não quero misturar muitas coisas para confundir a cabeça de vocês, mas é por isso que Freud não tem uma parte do texto, ainda no terceiro parágrafo, que ele fala que a psicanálise não serve para tratar esquizofrênico. Vocês leram isso? Não leram, mas está lá, tá? Freud ele fala que a psicanálise não serve para tratar esquizofrenia, só serve para tratar histéricos e neuróticos obsessivos. Mas a partir de Klein começa-se o tratamento com esquizofrênicos. Ferenczi já tratava
esquizofrênicos com psicanálise. Freud acreditava que não dava, mas os seus discípulos conseguiram desenvolver a psicanálise e tratar. Por que que Klein começa a descobrir como se trata psicóticos com a psicanálise? Porque ela descobre que os bebês têm características psicóticas no início da vida, nos primeiros meses de vida. Mecanismos de defesa que só os psicóticos se utilizam, só que o bebê se utiliza de uma maneira arcaica e a gente desenvolve de uma maneira que a gente sai disso. E o esquizofrênico não saiu, entendeu? Ele continua se utilizando dos mesmos mecanismos do bebê. Por isso que ele é louco para a nossa sociedade, porque na nossa sociedade não cabe, porque a nossa sociedade é neurótica. Mas ele vê o bebê como esquizofrênico, é porque ele ainda não consegue vê-lo separado da mãe, ele e a mãe são um? Não, não por isso. Pelo contrário, né? O bebê, a posição esquizoparanoide se dá no momento que ele se separa da mãe. Porque esse de achar que ele é um é nos primeiros dias só. Logo ele se separa da mãe. Mas isso é Klein que vai desenvolver melhor, tá? Melanie Klein que vai desenvolver esse assunto da posição esquizoparanoide. Depois, para um bom desenvolvimento, ele passa para a posição depressiva, para se tornar um neurótico normal. Neurótico normal. É porque o normal na nossa sociedade é ser neurótico. Mas Freud, aí ele escreve logo em seguida que o neurótico e o histérico, ambos abandonam a realidade, só que mantêm uma relação erótica com os objetos. Quando a relação vou falar sem exemplo primeiro. Quando a relação com o objeto é frustrada, o que o esquizofrênico faz? O psicótico faz? A relação com o objeto é frustrada, então ele volta para si e se relaciona somente consigo mesmo. O neurótico, ele faz o quê? A relação é frustrada, então ele cria um objeto imaginário e começa a se relacionar com o objeto que ele criou. Não com ele mesmo, mas com o objeto que existe só na fantasia dele. Certo? Então, o bebê se relaciona com a mãe é o objeto. Essa relação é frustrada. Por que essa relação é frustrada? Porque o seio não está disponível o tempo todo. Toda vez que ele tem desejo do seio, ele encontra o seio? Não. Porque às vezes esse seio está disponível para o pai. Lembra do pai que eu estava falando no começo? Nessa de se frustrar, o bebê que ainda é esquizoparanoide, ele se volta para si. Nesse voltar-se para si, nós chamamos isso de quê? De narcisismo. Logo no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo do texto, nós temos a definição de narcisismo. Lá onde ele fala assim, surge a pergunta, qual o destino da libido retirada dos objetos na esquizofrenia? Acharam? Surge a pergunta, qual o destino da libido retirada dos objetos na esquizofrenia? Então, para onde a libido vai? Gente, vocês, eu sinto às vezes que a ideia de libido não está clara para vocês, mas está. Não, inclusive é minha dúvida mesmo. Então, fala. Então, pergunta. É Qual que é a sua dúvida? o sentido de libido. Eu me lembro que até que você falou na última aula seria... Eu só não me lembro a palavra específica, mas eu me lembro que você falou. Libido
é o nome que Freud dá para a pulsão de vida. Vocês entendem o que é pulsão de vida? Pulsão de vida, que é tudo que a gente explicou. Freud descobre, então, que essa pulsão pode ser chamada de pulsão sexual, já que ela gira em torno da busca pelo prazer. Lembra do princípio do prazer? Como a pulsão de vida ela é regida pelo princípio do prazer, Freud a chama de pulsão sexual. Sendo pulsão sexual, Freud dá a ela o nome de libido. Então é simples, simplificando a minha resposta. O que é libido? Pulsão de vida. O que é libido? Busca pelo prazer. Então, tudo que dá prazer é uma pulsão de vida pra gente. Dá um exemplo. Por exemplo, no meu caso, né, dar aula também, como você tinha falado na aula anterior, seria uma busca de pulsão por uma pulsão de vida, um sentido, entre aspas, assim, no senso comum. Você gosta dos seus alunos? Alguns, né? Eu não esperava tanta sinceridade. Pensa nos alunos que você gosta. Aqueles alunos que, quando eles faltam, faz até falta mesmo para você. Sim. Ah, que pena, vou dar aula com fulano aqui hoje. Esse aluno, o que é esse gostar desse aluno? Você tem prazer em dar aula para ele. Ou seja, você investe libido na sua relação com esse aluno. Porque, por um lado, é o dar aula. Por outro lado, você tem prazer em dar aula. A gente vai falar semana que vem do prazer em falar em público. Mas, por outro lado, você tem um prazer na relação com eles, não tem? Você gosta de se relacionar com eles, gosta da troca com eles, gosta de vê-los, gosta quando eles falam com você, pergunta coisa da sua vida, você gosta de saber as novidades, você gosta do papo, não gosta disso? Então, essa coisa de gostar de se relacionar com eles, o que é isso? Você investe libido. Existe investimento libidinal na relação com esses alunos. E é interessante porque é que existe investimento libidinal em alguns alunos e em outros existe menos investimento libidinal. Porque a gente não se relaciona com as pessoas reais, mas com as pessoas da nossa fantasia, que já estavam construídas antes de conhecê-los. Então, antes do Mateus conhecer os alunos dele, ele já tinha imagos. O que é imagos? Imago é o nome que nós damos para a imagem mental que a gente constrói de objetos, pessoas. Tem hora que eu sinto que eu estou mais atrapalhando do que ajudando. Vocês estão comigo? Então, assim, eu tenho imagens na minha mente já formada de pessoas que eu gosto, pessoas que me agradam, por causa das minhas primeiras relações. Eu aqui estou querendo dar exemplo, sem falar da vida pessoal, mas só me vem exemplo da vida pessoal na mente. Então, por exemplo, eu tinha, na infância, uma pessoa que me agredia. Então, era uma relação muito ruim para mim. Me agredia, me tratava mal, me batia. Eu tinha muito medo dessa pessoa, eu era pequeno, era mais forte do que eu. Eu cresci
E eu comecei a me dar conta do quê? De que pessoas que eu não gosto têm algumas características dessa pessoa. Pessoas que a gente não gosta de graça. A gente não gosta de pessoas porque a gente identifica elas com imagens que a gente já tem construída dentro da gente, na nossa fantasia. No nosso mundo interno, nós já temos imagens de pessoas que a gente não gosta e imagens de pessoa que a gente gosta. Quando cada pessoa nova que a gente vai se relacionar, a gente identifica com um tipo de pessoa que a gente tem construído dentro da gente. Por isso que a gente investe libido. A gente investe libido em quem? Em quem a gente identifica com imagens dentro de nós que no nosso investimento libidinal no passado nos deu prazer. Quem que são as pessoas que a gente não gosta? Pessoas que nós já nos relacionamos no passado, aumentaram o desprazer, o desconforto, a angústia, a inquietação, a tensão. Nós temos imagens dela. Quando eu começo a me relacionar com uma pessoa que está identificada com essa pessoa dentro de mim, o que eu faço? Eu não gosto dela. O que é esse não gostar? Eu não invisto libido na nossa relação. O que é a libido? Essa energia que corre na minha mente, que corre dentro de mim. Há pessoas que eu invisto mais libido, pessoas que eu invisto menos libido. Eu gosto muito de conversar com a fulana, não sei o que ela tem, mas me traz uma paz, é tão gostoso desabafar com ela. Certamente você identifica com uma imagem de uma pessoa que você já guarda dentro de você. Isto Do é, mesmo jeito. Né? isto é inconsciente? Inconsciente. Tudo que a gente fala aqui é inconsciente. Mas é claro que assim, é inconsciente. Tem coisa que é de mais difícil acesso, tem coisa que é de mais fácil acesso. Então, tem coisa que a gente não acessa de jeito nenhum, tem coisa que numa aula dela, eu dou um exemplo, você já cai em um insight, uma coisa que é inconsciente já se torna consciente, tem coisa que na análise vai se tornar, tem coisa que nos estudos se tornam conscientes. Então, assim, aí eu tô te falando isso, você lembra de alguém, eu não gosto do fulano, por que será? Nossa, e não é que ele parece mesmo com o fulano? Do mesmo jeito, a gente que dá aula, tem aluno que é apaixonado pela gente, não tem? Que ama a gente, fala para você que você é o professor preferido. Ai, se queria que a aula fosse só com você. Já ouviu isso de aluno? Queria que não tivesse aula com mais ninguém, só com você. Ai, você é meu professor preferido. Ai, quando a gente se formar, aí coloca você no pedestal. Mas, por outro lado, tem aluno que não gosta da gente, não tem? Já reclamaram de vocês na coordenação? Já reclamaram de mim na coordenação. E do mesmo jeito já foram na coordenação me elogiar. E era a mesma turma. E aí deixa a coordenação confusa. O que acontece com essa turma? Que é o mesmo professor que dá aula do mesmo jeito. Tem gente que te adora, tem gente que te crucifica. Por quê? Tem a ver com as imagens deles. É claro, né, gente, que isso não tira a nossa responsabilidade de ser agradável com as pessoas. O problema é se a Mas pessoal da diretoria não participar do curso de psicanálise para entender essa reclamação, né? é, a culpa fica sendo nossa mesmo. Mas você vê que há um cruzamento também. Porque, de alguma forma, esse que não gosta de você vai se relacionar com você de uma forma que vai fazer você não gostar dele também. Não é? Então, você percebe como que é complexa a coisa. Mas vamos voltar, então. Gente, está mais claro o que é libido? Se não tiver claro, não dá para a gente caminhar nesse texto se isso não tiver claro como a luz do meio-dia. Alguém ainda tem dúvida? Não.
Ô, Bruno, só relembrei a questão do sexual, que você disse que não é sexo na última aula, só que eu não anotei. Não é o Como ato, assim? não é o ato sexual, na verdade. Que essa, por exemplo, a libido é a pulsão de vida, né? A pulsão sexual. Mas qual é o sentido sexual aí que eu esqueci de anotar da Ah, última aula? sim. Tudo que te dá prazer. Ah, Veja, só que o prazer, quando a gente pensa no sexual e na relação, no ato que a gente chama de sexo, é que a libido não... Lembra que a gente falou de fonte, região do corpo? A libido não está só nos órgãos genitais. A libido percorre o corpo todo. Na aula que vem, isso vai ficar mais claro. Que a gente vai Ô, estudar só a Bruno, libido na aula que vem. Oi, quem que é? é a Dani. Oi, Dani. Assim, uma maneira, ver se seria uma maneira de entender também. Que nem, aí você fala que está muito relacionado a essa questão sexual. Uma maneira que eu consiga pensar também é que, assim, que nem o ato sexual, ele não está só, o prazer não está só no ato sexual, que nem você falou, canalizado numa parte do corpo. Então, quando você fala de libido, é justamente isso, o fato de esse libido, de essa pulsão de vida, percorrer em todas as outras áreas que não seja, como você falou, acho que focado no ato sexual em si. Isso? Isso. Para Tá. o nosso encontro de hoje, o que a gente tem que... O que é essencial você entender? Que para a nossa semana que vem a gente vai ampliar a ideia de libido. Mas para hoje, o que é importante você entender? Que existe a libido objetal e a libido narcísica. Voltando para o exemplo, eu estou tentando seguir a lógica do texto. Na lógica do texto, o que Freud está nos contando? Tá pegando como exemplo esquizofrênico, para nos explicar porque no esquizofrênico está bem claro o que é narcisismo. Então, o que o esquizofrênico faz? Ele se frustrou com o objeto e, ao invés, então, de investir libido no objeto, ele investe nele mesmo. Só o fato de você olhar para alguém já é uma forma de investimento libidinal. Por quê? O olhar é tão carregado de significado. Olhar não é carregado de significado? Você chama o elevador. Você entra no elevador. E quando você entra no elevador, tem uma pessoa. E vocês vão lá para o 29º. Eu atendia no 29º. Tem coisa mais desconfortável do que estar fechado num quadrado com outra pessoa? O que você faz com o seu olhar? Verdade. Você olha para baixo. Agora, nos elevadores, tem televisão. Você fica olhando, fingindo que você está interessadíssimo naquilo. Eu me interessava por quanto estava o dólar, o euro, ficava comparando o valor do dólar com o valor do euro. Nossa, caiu em relação a ontem. Nunca me interessei por isso, mas virou interesse. Porque entre olhar nos olhos do outro e olhar o valor do dólar, eu ficava mais interessado no valor do dólar. Porque o olhar do outro pesa. Por quê? Porque é com o olhar que mamãe nos conquistou. Enquanto você mama, o bebê está olhando nos seus olhos. E você olha nos olhos dele. Isso é o quê? Investimento de libido. Por que a gente tem dificuldade de se olhar? Porque é muito forte. Mas o esquizofrênico, quem é?
O cara que se frustrou com isso lá no início da vida. E aí ele quer olhar só para si. Por que é que o esquizofrênico não investe libido no outro? O que é que ele faz? Para onde vai essa libido? Porque quem não investe libido em ninguém, você fica pensando, fulano não tem libido. É certo pensar que alguém não tem libido? Não. Vamos pensar no autista? Vocês já tiveram contato com uma criança autista? Já tentou brincar com ela? Ela brinca Ele com transfere você? para um objeto, ou transfere para outra coisa, não seria isso? Mas ele não Você deixa de joga a ter. bolinha para o autista, ele vai jogar de volta para você? Não. Joga para qualquer criança, ela joga de volta, porque ela está interessada em você. Não é sobre a bola, é sobre você. A criança saudável é a criança que brinca. Não é sobre a brincadeira, é sobre você. Existe investimento libidinal em você, porque quando você jogou a bolinha para ela, ela percebeu que tem libido sendo investida nela, assim como mamãe investiu lá na amamentação. Certo? Agora, a criança autista, você joga a bolinha para ela quer tudo. Ela não vai te olhar. Gente, hoje se diagnostica autismo em bebês. Você não precisa esperar crescer. Não é? O diagnóstico de Eu já autismo tenho hoje um não é bebê. feito em bebê. Quem que falou? É a Alice, tá o nome de Sofia é o nome da minha filha, É a mas sou Alice. eu. Tudo bem, querido? O que você disse? Eu atendo bebês com autismo. E como que Muito. faz? O que é diferente no bebê autista, diferente do bebê típico? A primeira coisa que a gente percebe é o olhar, né? É uma criança que ela não olha, que ela não responde à interação, né? Com as mães, com as outras pessoas, mas principalmente com a mãe, né? É a principal queixa, né? Quando os pais trazem, né? O primeiro sinal, né? Que a criança demonstra o não olhar, o não compartilhar ali de uma relação. Então, vocês percebem por que a mãe? Porque a mãe é o nosso primeiro objeto que investe libido em nós e o primeiro objeto que nós investimos libido. Só que o autista não investe libido nessa mãe. É o bebê que está mamando e ele não olha para o rosto da mãe. É como se ele estivesse em outro lugar. É o olhar que as pessoas costumam falar, o olhar que nos atravessa. Ele olha para você, mas ele não está te vendo. Parece que ele está vendo através de você. Ele te olha sem te olhar, porque ele não está interessado em você. Ele não investe libido em você. Então são crianças que nascem com menos libido? Essa é a pergunta desse parágrafo que eu ia ler. Surge a pergunta, Freud falando, qual o destino da libido retirada dos objetos na esquizofrenia? Então, na esquizofrenia, se eles tiram a libido, se a libido não vai para um objeto, abrindo parênteses, o que é objeto na psicanálise? Qualquer coisa ou pessoa. Se a libido não vai para um objeto, ela vai para onde? Aí ele fala, a megalomania própria desses estados aponta-nos aqui o caminho. Então, lembra quando a gente falou lá no comecinho do sintoma de megalomania? Lembra que é o cara que tem mania de grandeza? No esquizofrênico isso aparece como? De repente ele fala, eu sou o presidente. Já viu doido na rua? E ele começa a pregar no meio da rua e ele acha que ele tem um recado de Deus para a humanidade, que o mundo está acabando. Ou ele é Jesus Cristo.
Você nunca viu na televisão alguém que acredita que é Jesus Cristo? Ele não tem os charlatões, mas tem um cara que ele realmente acredita. Tem um Então é cara, muito comum. Estamira entra muito aí, Estamira mesmo, né? É o nome. Aquela louca, né? Que ela se diz. Não conheço. Ah, eu assisti esse documentário também, da Estamira. É Estamira, não é, Sofia? Qual é o nome do documentário? É Estamira. É uma. Estamira. Hã? É Estamira. É esse nome mesmo. Ela vive no lixão. Então, veja, é comum, então, nos esquizofrênicos, eles terem essa ideia de que eles são Deus, Jesus Cristo, um representante importante. Isso é a megalomania, acreditar muito sobre si. Mas em estados psicóticos ou não psicóticos, também nós encontramos um pouco de megalomania. Né? Eu lembro que eu tive um paciente, ele ficou pouco tempo, ele deve ter ficado uns 3, 4 meses, que ele, eu acho que ele passou umas 10 sessões me contando que ele era muito rico e que ele acreditava que ia acontecer um negócio na empresa dele daqui para o final do ano, que eu vou me tornar multimilionário. Ele não chegava a ser psicótico, mas é uma característica megalomaníaca de achar que tudo que é muito grande vai acontecer com ele. E ele era muito maravilhoso, tão maravilhoso que ele não servia para psicanálise, porque ele era muito maravilhoso. Não tinha o que ser analisado nele. Qual era a queixa dele? Nenhuma. Porque ele era muito maravilhoso. Tinha um pezinho na psicose. E aí Freud continua. A megalomania própria desses estados aponta-nos o caminho. Então, ela é uma boa indicação do que é que acontece com a libido dessas pessoas que não investem libido em lugar nenhum. Ela se originou provavelmente à custa da libido objetal. Então, essa libido começou sendo uma libido objetal. Mas aí o que aconteceu? Aí essa frase aqui é importante, que explica para nós o que é narcisismo. A libido retirada do mundo externo foi dirigida ao eu. Gente, vocês percebem aqui a explicação? Vou ler novamente. A libido retirada do mundo externo foi dirigida ao eu. Então, a libido deveria ser direcionada a um objeto, a mamãe, ao papai, ao irmãozinho, à cuidadora. Essa libido foi retirada do mundo externo e foi dirigida para o próprio eu. O eu virou o objeto da própria libido. A libido retornou para o eu, de modo a surgir uma conduta que podemos chamar de narcisismo. Então, Bruno, o que é narcisismo? É libido direcionada ao eu e não a um objeto externo. Imagina se o Matheus, ele gosta de dar aula, mas ele não gosta de nenhum aluno dele. Aí a gente traz o É Matheus para dar. possível. Ele gosta muito de dar aula, mas não gosta de nenhum aluno. Aí ele vem para análise e a gente começa a entender em análise que o Matheus, ele dá aula porque ele tem o maior prazer em ouvir a própria voz. Nossa, super O narcisista. Matheus, quando ele não tem aula para dar, ele fica dando aula para o espelho. O Matheus grava as próprias aulas e fica se ouvindo. Ele é apaixonado nas aulas dele. Isso é narcisismo.
A libido que ele poderia investir em seus alunos e gostar dos seus alunos, ele investe em si. E ele passou a ser um professor muito insuportável, porque ele não gosta de ninguém. Entendem o que é narcisismo? A libido que ele poderia investir nos alunos, ele investe só nele mesmo. A libido volta para o eu. Só que o que é que Freud vai nos explicar aqui? Que essa libido, que é fruto de uma frustração, eu investi no objeto, me frustrei porque eu não tive retorno, então eu volto e invisto no eu. Essa libido, esse narcisismo, a gente chama de narcisismo secundário, que é o narcisismo fruto de uma frustração. Porque antes dele nós temos o narcisismo, que ele chama de narcisismo primário. E ele fala, né? Formamos assim a ideia de um originário investimento libidinal, de que algo é depois cedido aos objetos. Enxergamos também em largos traços uma oposição entre libido do eu e libido de objeto. Quanto mais se emprega uma, mais empobrece a outra. Quanto mais libido no objeto, menos libido egóica eu tenho. Quanto mais libido voltada ao eu, menos libido ao objeto. Existem os extremos. Se eu tenho libido só investida no eu não invisto nada de libido nos outros, eu tenho uma patologia, não tenho? Qual que é o extremo que ele fala aqui? Não sei se vocês vão se lembrar, que ele fala qual que é o extremo da libido que é investida no objeto e você investe toda a sua libido no objeto que não sobra nenhuma libido para o eu. Vocês lembram disso que ele fala? Não? É o que ele chama que é o enamoramento, quando você se apaixona. Eu lembro de uma vez que eu me apaixonei na adolescência, que eu não comia mais. De tão apaixonado que eu estava. O que é isso? Só tinha libido investida na Isa. Toda a minha libido estava investida na Isabela. E não tinha, e eu fui me esvaziando de libido narcísica. Acabou o narcisismo. Sabe aquela coisa, eu faço qualquer coisa pelo outro, inclusive negar a mim mesmo? Esse nível de paixão, eu É Romeu nego e minhas Julieta, né? necessidades. Eu nego minhas necessidades, me perco de mim mesmo. O que é esse perder-se de mim mesmo? Esvaziamento de libido narcísica. Quanto mais enriquecemos uma, mais empobrecemos a outra. O saudável é o equilíbrio. Nós não podemos ficar sem narcisismo. Mas o narcisismo total é doentio, que é o caso do autista. O eu precisa ser desenvolvido, Freud vai falar nesse texto. O que é o narcisismo primário, Bruno? Então, se o narcisismo secundário vem dessa frustração, o narcisismo primário é que, em algum momento, eu aprendi a ser o centro de mim mesmo. É o bebê. Quando o bebê chega na casa, ele não se torna o centro da casa? Tudo é em nome dele? A televisão está ligada no canal para o bebê, as luzes são apagadas para o bebê, a comidinha é feita para o bebê, tudo é feito para o bebê, a mãe só pensa no bebê. Toda a libido de uma família inteira investida nele. Então, ele aprende a investir libido em si mesmo. Ele aprende que o eu é um objeto, que é aquele estado que a Maria Augusta falou no início. Lembra? Que ele e a mãe são um?
Nesse momento emerge a onipotência. O bebê acha que que ele tem poder para tudo. Eu sinto fome, o seio vem. É aquele momento que o bebê faz um barulho, alguém acende a luz, ele acha que ele tem poder de acender a luz. Eu grito, mamãe chega, eu crio a presença da mamãe. Tá vendo aí a raiz da megalomania? É a onipotência infantil. Então, o narcisismo primário faz parte de todos nós no nosso desenvolvimento lá no início. Primeiro, a nossa libido é investida no eu. Depois, ela vai ser investida no objeto. Primeiro, é uma libido narcísica. Depois, uma libido objetal. Aí depois vem o narcisismo secundário, que é quando eu me frustro com esse investimento no objeto e volto a investir em mim. E a partir daí vem o equilíbrio. Falem, perguntem. Nós temos mais 6 minutinhos de aula. Então, todos nós somos narcisistas. Em alguma proporção, mas em momentos da nossa vida nos tornamos mais ou menos. Certo. Então, tem lógica realmente das redes sociais fazendo meio que uma propulsão desse narcisismo. Ah, sim. Porque seria o investimento da libido do eu, né? No caso, por exemplo, publicar uma Você foto. posta foto sua. Ah, sim. O que você tem de tão maravilhoso para oferecer para o mundo? Eu. O que é a curtida que você recebe no Instagram? É a mãe te olhando. Por que você fica triste quando você posta uma foto e recebe pouca curtida? Porque mamãe não te olhou. O narcisista precisa disso. Só que nós temos, por exemplo, um transtorno de personalidade chamado narcisista. Mas é aquilo que eu falo para vocês que a psiquiatria nos explica. Que as doenças psiquiátricas não são uma questão qualitativa, mas quantitativa. Você não é doente se você tem narcisismo ou não. Você é doente, depende do quanto de narcisismo você tem. Não se você tem ou não. Porque ter todos nós temos. Você não é psicótico, você não é um esquizofrênico se você alucina, se você desconecta da realidade, mas o quanto você desconecta da realidade, porque desconectar da realidade todos nós desconectamos. Alucinar todos nós alucinamos. Você nunca ouviu alguém te chamando na sua casa? E não era ninguém. Tem os espíritos, né? Mas depende da quantidade. Um espírito ou outro te chamando é normal. Mas se é muito, procure um médico. Então, e o narcisismo, então, é a mesma coisa, é uma questão de proporção. O narcisismo é necessário por causa daquilo que eu falei, que nós estávamos falando no começo. Tudo que eu falei no começo hoje, na introdução, que a gente estava recapitulando, é necessário para o entendimento do narcisismo. Lembra que eu falei que o eu, ele se ocupa da autopreservação? Se você perde totalmente o narcisismo, você não se autopreserva. Por que você se cuida? Você vai ao médico, você faz exame, você toma remédio, você se preocupa com o seu peso. Narcisismo.
Agora, a pessoa que está cuidando tanto do outro que esquece de cuidar de si. A mãe, nas primeiras semanas, ela precisa abrir mão do seu narcisismo. Não abre. Gente, a nossa espécie sobrevive só porque a fêmea da nossa espécie abre mão de si. E ela precisa de narcisizar o bebê. Então, ela deixa de investir libido em si, investe toda a sua libido no bebê, e o bebê humano que não recebe essa quantidade de investimento libidinal morre. Não tem isso nas outras espécies. Precisa de muito investimento libidinal. Quanto? O tanto suficiente para o bebê começar a investir libido em si mesmo. Se ele recebe um tanto de investimento libidinal insuficiente, não é suficiente para ele se tornar narcisista, para se desenvolver o narcisismo primário. Não se desenvolvendo o narcisismo primário, ele esquece de si, ele morre. É aquele bebê que para de mamar. A mãe ofereceu o seio com tanta má vontade, por causa de processos dela mesmo, que ele perde a fome. E ele começa a ficar desnutrido, o bebê que não mama. Não tem investimento narcísico. Por quê? Por que não tem investimento narcísico? Porque não teve investimento da mãe. A mãe precisa, o bebê precisa se tornar o centro. É o que Freud chama de Sua Majestade o bebê. Ele vira o rei da casa. E todo mundo serve a ele, como se ele estivesse num palácio onde ele é o rei e todos são seus serviçais. Ô, Bruno, e quando a mãe não faz e uma outra pessoa faz o papel da mãe? Feito. Foi aquilo que a gente falou no começo. Maternidade e paternidade é questão de função, não de quem faz. Ele teve mãe. A mãe dele não é necessariamente a mãe biológica. A mãe dele é quem fez esse papel. Alguém faz. Que a gente pode pensar na mãe, que tem todo o repertório psíquico para ser essa mãe, mas o bebê nasce e fica na UTI. As cuidadoras de UTI podem fazer esse papel. As enfermeiras. Hoje nós temos as UTIs neonatais, elas são o quê? Humanizadas. Hoje nós temos UTIs humanizadas. Que não joga criança na incubadora. Que a gente pode até pensar, né? Por que crianças de UTI, recém-nascidos de UTI morrem? As UTIs humanizadas, UTIs neonatais humanizadas, foram criadas a partir disso. Desse entendimento de que crianças não investidas vão a óbito por falta de investimento. Para a sobrevivência da... Meu filho, quando nasceu, ele tinha uma coisa que ele esquecia de respirar. Ele precisou de investimento libidinal. Gente, você precisa de narcisismo para respirar, você entende? Então, ele precisou de investimento libidinal, mesmo na UTI, mas era uma UTI humanizada, graças a Deus, em que ele recebia investimento libidinal. É claro que, provavelmente, as cuidadoras não tinham esse entendimento psicanalítico, mas é a partir dessa ideia que é construída uma UTI humanizada. Entender que não é só dar remédio e tá tudo ok para o bebê aprender a respirar. Ele precisa de investimento libidinal. Ele esquecia de respirar e ele não sabia mamar. Mas é investido tanto, tanto, tanto até que ele aprende. Gente, passamos 2 minutos, mas para mim não tem problema ficar mais. Não sei para vocês, quem precisar sair, mas vocês têm mais alguma pergunta? Que é muito importante a gente sair dessa aula totalmente esclarecido desse assunto, porque a próxima a gente precisa desse entendimento do que é investimento narcísico.
para vocês lerem o próximo texto que eu vou mandar daqui a pouquinho. Alguém tem mais alguma questão para fazer, alguma observação? Tem certeza que está claro o que é narcisismo primário? Vocês conseguiram diferenciar narcisismo primário do narcisismo secundário? Eu sei que no texto ele fala de muito mais coisas, mas o de importante que era para você ter apreendido desse texto é isso. O que é narcisismo primário e narcisismo secundário. A gente gastou tempo falando de narcisismo secundário. O que é o narcisismo secundário? Investi libido no objeto, me frustrei e voltei a libido do objeto para mim. Ele começa falando disso, mas ele fala, tem um narcisismo que vem antes desse, que é o primário. O que é o primário? O que a mãe investe no bebê e ele passa a investir em si por causa desse investimento inicial. Esse é o narcisismo primário. A criança, quando nasce, ela precisa ser 100% narcisista, coisa que só existe na espécie humana. Só o filhote do bebê humano precisa desse investimento. Nas outras espécies, nós não vemos isso, né? Para você ver que é uma questão psíquica. Tudo bem? Podemos encerrar? Posso dormir em paz, gente? Eu não durmo se vocês não souberem, se eu não tiver certeza que vocês aprenderam. Pode dormir em paz. Então, tá bom. Então, eu vou mandar o texto, a gente vai continuar. Esboço de psicanálise. A gente leu a primeira parte que ele explicou o que é eu e de super-eu. Lemos a segunda parte, pulsão de vida e pulsão de morte. Agora, a terceira parte, sabe o que é? Sobre o desenvolvimento da função sexual. Então, como que essa libido caminha pelo corpo? Primeiro, ele investe libido na zona oral, depois anal, depois fálica. Tá bom? Então, é isso que nós vamos ler para a semana que vem. Já envio, então, a terceira parte do esboço da psicanálise. Gente, um beijo, uma boa noite para vocês e até segunda-feira. Tchau, tchau. Quem faltou nas outras, assistam as aulas gravadas para você não ficar perdida. Tchau, tchau, gente. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Quem não faltou e quiser assistir de novo, assista, que vale a pena. Um beijo, até semana que vem.